Se você busca cuidar melhor de você, ter uma melhor performance do seu corpo, uma melhor performance cognitiva, enfim, num aspecto geral. Poxa, eu queria que meu cérebro trabalhasse melhor, eu queria que meu corpo respondesse melhor. Eu queria me sentir menos cansada, menos cansado. Eu queria acabar com essas dores de cabeça, essas dores intestinais, abdominais. Eu queria acabar com isso, eu queria ter saúde. E não é só isso, eu queria conseguir ter energia, tá? Esses são os benefícios de uma simples ação, Isso aqui, ó, água. Isso aqui, água potável, água. Quando você tem o hábito de tomar água, e é água pura, não é café, não é um suco, não é refrigerante, é água. Quando você tem o hábito de tomar pelo menos, no mínimo, 2 litros de água. Um adulto que passou de 60 quilos, tá? 60, 70 quilos, tá lá? 2 litros de água, pelo menos, tá? Essa é a conta, é o mínimo. Ah, mas daí eu faço exercício físico, Tati. Então você aumenta. Pode colocar pelo menos mais 1 litro aí que você faz exercício. Ou seja, 3 litros de água para uma pessoa que é ativa, tá? Os exercícios físicos. Ou seja, por quê? Ah, mas eu moro num lugar que faz muito calor. Você aumenta essa quantidade. Claro, por quê? Porque o nosso corpo, ele é feito, você certamente já ouviu isso, de 60% de água. Se você não cuidar dessa água que você está ingerindo, ou seja, você não ingerir, ingerir de forma inadequada, você vai ter problema de saúde. Ai, Tati, mas eu não morro por causa disso. Claro, hoje você não morre, claro, mas isso é acumulativo. O nosso corpo, ele é tão perfeito que tudo que ele recebe, tudo que nós colocamos aqui dentro, ele procura captar, absorver o máximo possível, percebe? Mesmo que a gente coloque porcaria aqui dentro, ele fala assim, ok, deixa eu ver o que eu consigo fazer com essa porcaria que eu estou recebendo aqui, um açúcar, uma farinha. E ele trabalha, ele procura fazer o máximo. Tem pessoas que falam assim, eu tomo café durante o dia todo, eu só vou tomar água à noite. Eu tomo 2 copos de água. Pois é. E a pessoa fala assim, eu estou tomando água, por quê? Porque tem água no café, tem água na Coca-Cola, tem água no refrigerante, tem água... Não, é água. O corpo, ele precisa, para poder fazer a regulação da temperatura, para poder trabalhar, para poder fazer a transporte de nutrientes. Tudo só funciona com água. O nosso sangue, ele só consegue ter a fluidez porque ele é feito de 60% de água. Ele precisa de água. Portanto, quanto mais água você tomar, melhor. Você fala assim, Tati, 4 litros de água é demais. Depende. Se você mora num lugar extremamente quente, se você tem o hábito de se exercitar, e você já é um adulto que passou 70 quilos, ou seja, você já é maior, você não é tão pequena quanto eu, ou seja, você realmente precisa de 4 litros de água, 3, 4 litros de água. Por quê? Porque seu corpo, ele pede isso, certo? E qual é o nosso linear? Quando nós sentimos sede, nós já estamos desidratando. O nosso corpo, ele consegue ficar sem água durante alguns dias, ele consegue. Só que chega um momento que os nossos órgãos, eles vão se desligando, eles vão funcionando de forma inadequada, não filtra de forma que deve filtrar, enfim. Ou seja, muitas vezes nós não vemos os sinais de desidratação. Inclusive, os cientistas, os médicos, eles falam que muitas causas, de todas as doenças, de dores que nós temos, é por falta de água. Você simplesmente não consegue, você tem dores. Por que você tem dores? Porque você não está trabalhando o seu corpo de forma apropriada. Dor de cabeça, enxaqueca, bebe água que ajuda o seu corpo a regular.
Ah, mas não vai solucionar tudo, né, Tati? Claro que não. Definitivamente a água, ela não é a solução para problemas, eu tenho um problema crônico. Não, não é assim. Mas, se você quer colaborar com o seu corpo, beba bastante água. No mínimo, uns 8 copos cheios, né, de água. No mínimo, 2 litros de água, certo? Essa é a primeira recomendação médica se você quer ter uma alta performance, ok? Vamos lá. Dito isso, em que momento nós temos que beber água? Bom, o primeiro momento é quando você acorda. Se você dorme bem, você ficou 8, 7, 9 horas lá, sem se alimentar e sem beber água. O seu corpo está desidratado, é natural. Percebe como o corpo é lindo? Ele consegue ficar tanto tempo sem água. Só que uma das primeiras coisas que você deve fazer seria super apropriado para você poder receber o seu corpo quando o dia nasce, é tomar um copo d'água. Deixe uma moringa lá no seu aparador, perto lá da sua cama, e já bebe água assim que levantar. Esse é o primeiro momento que é importantíssimo você beber água. Segundo momento, meia hora antes das refeições. Meia hora antes da refeição para você poder preparar seu corpo, sabe assim? Deixa tudo hidratado lá por dentro para poder receber os nutrientes. Quando você recebe nutrientes e as suas células já estão hidratadas, elas vão receber e vão captar aquilo que realmente vão absorver, aquilo que realmente é necessário. Ela não vai captar nutrientes que para ela não serão, não faz sentido para o corpo. É mais ou menos assim, o corpo é inteligente. Se eu primeiro hidratei ela tá bem, a célula tá bem. Então ela vai buscar o nutriente. Agora, se eu não hidratei, o que ela vai fazer? Ela vai buscar a água dentro daquele alimento. Só que com a água tem coisas que muitas vezes nós não precisamos dentro daquele alimento. Por exemplo, o açúcar, a farinha, certo? Ah, mas os alimentos eles têm água, Tati. Claro, só que a porcentagem de água que vem dos alimentos é mínima. Então, normalmente, nem se considera essa porcentagem, tá? Nosso corpo realmente precisa, no mínimo, 8 copos de água, né? Diariamente. Antes das refeições, assim que acorda. É interessante lembrar que, muitas vezes, você fica o dia todo na correria e quando chega em casa, agora eu vou beber água. Pois é. Só que daí, você provavelmente vai acordar no meio da noite, certo? Para poder ir ao banheiro e esvaziar aquilo. E o corpo, ele ficou com pouca dose de água durante o dia. É importante você equilibrar essa quantidade de água durante o dia. Isso é fundamental para o corpo ter um funcionamento estável durante o dia. Então, você dar picos de água não é interessante para o corpo, percebe? Inclusive, nós temos inúmeros aplicativos. Você não precisa nem de aplicativo hoje em dia. É só você pegar o seu celular e colocar lá, de hora em hora, beber um copo d'água. Pronto. Você está lá, 12 horas lá acordado, né? Vamos supor, tá 12 horas acordado. Pronto. 12 copinhos de água, que legal. E você vai regulando ao longo do seu dia e seu corpo vai ficar muito feliz. Então, cria esse hábito. Como eu crio esse hábito? Primeiro, uma das formas, você pode baixar um aplicativo, você pode colocar no seu celular para você poder se lembrar. Ou você pode simplesmente, uma coisa que eu faço, quer ver? Todos os dias, eu acordo e eu tomo um copo d'água. Antes de eu me sentar para tomar meu café da manhã, eu pego outro copo d'água. Eu tomo outro copo d'água. E daí até eu começar a comer, já estou hidratada. A mesma coisa na hora do almoço. Antes de chegar na hora do meu almoço, o meu despertador toca para eu me preparar, começar a desligar tudo, eu pego um copo d'água. A mesma coisa antes de eu sair do escritório.
eu tomo um copo d'água. Quando eu chego em casa, eu coloquei marcadores, eu chamo isso de marcadores. Marcadores. Chego em casa, tomo água. Eu acordo, tomo água. Bateu a hora do almoço antes, tomo água. Bateu a hora do café da manhã, antes eu tomo água. Então são marcadores. Crie esses marcadores para você. E é lógico, né? Sempre uma garrafinha de água durante o exercício físico. Aproveita aquela pausa do exercício e toma água. Isso é importante. Ah, Tati, mas e a água com limão? Ah, mas e a água? Eu não gosto muito de água, eu gosto de saborizar a água. Tudo bem, não tem problema nenhum em saborizar, colocar um pouquinho de limão, tem gente que gosta de colocar uma rodelinha de laranja, né, na garrafa d'água, fica gostoso. Tem gente que gosta de colocar hortelã. Tá tudo bem, não tem problema nenhum, não vai fazer mal nenhum. Mas precisa tomar água. É importante você trabalhar o seu paladar. Ele aceitar a água, porque você vai sentir o seu corpo, ele tá puro, né, com a água, né? Muita água. E você se sente, quando você tá no calor, fala assim, nossa, tá começando a ficar um calor, tá? Daí você começa a desidratar. Quando você toma água, você sente o seu corpo voltando. Eu não sei se você consegue sentir, sabe aquele famoso modo de emergência, aquele stand-by do celular? Pois é, modo econômico, né? Modo de economia de energia. O nosso corpo, ele entra nesse modo quando tá começando a faltar água. Quando você dá água, ele começa a funcionar, né? Em toda a sua potencialidade, como nós chamamos, né? Vamos falar sobre uma coisa importante que nós trabalhamos com relação à água. A nossa água, ela é tratada com cloro. Você usa a sua pasta de dente, tem flúor. O seu banho tem cloro. O que eu quero dizer com isso? Nós temos no nosso corpo, tá? Bastante cloro e bastante flúor, certo? O que isso quer falar? Isso quer falar que assim, a nossa tireoide, ela precisa do iodo para poder fazer a síntese, né, dos hormônios T3, T4 para trabalhar de forma apropriada. Quando nós temos muito cloro, muito flúor, eles ficam competindo, tá? Essas moléculas, elas ficam competindo, são os halogênios, tá? Iodo, bromo, cloro, flúor, eles ficam competindo. Só que o flúor e o cloro, eles costumam ganhar do iodo. O que acontece? Quando você toma muito cloro, muito flúor, ele acaba tendo déficit de iodo na tireoide. Ah, mas então é só repor iodo. Não é bem assim, certo? Não é bem assim. Daí causa algumas doenças, né, da tireoide, né? Inflamações, tireoidite de Hashimoto, enfim, algumas doenças. O fato é o seguinte, nós temos que, claro, tratar a nossa água, e o mais importante é, quanto menos aditivos, quanto menos coisa tiver na água, menos cloro, hoje em dia, você tem filtros que tiram esse cloro. Você tem filtros que tiram esse cloro. Então, essa é uma parte importante também do nosso corpo, da nossa rotina. Você utilizar filtros que tirem esse cloro também, para você poder trabalhar, né, com menos produtos dentro do seu corpo. O flúor, por exemplo, da pasta de dente, hoje em dia você tem pasta de dente que tem, né, flúor free, né? Você não tem o flúor. Ele está lá no rótulo que não tem flúor. Então, essa preocupação, né, isso vai dar saúde para você. Isso vai fazer você cuidar do seu corpo melhor, cada vez mais. Então, percebe que não é só qualquer água. Ah, mas é aquela água alcalina que o pessoal fala. Pois é. Na verdade, não tem estudos que comprovam, tá, a efetividade dessa água, só que é uma água que, no senso comum, ela é muito utilizada. Por quê? Porque a água alcalina, ela ajuda a regular o nosso pH. Só que o nosso corpo, ele
ele tem uma autorregulação fantástica, né? Então, não necessariamente ele precisa dessa regulação. A não ser que você seja uma pessoa que ingira muito alimento ácido, né? Aí sim é importante. Percebe quanto, olha só, detalhezinhos que você vai colocando, né, no seu corpo. Você fala, caramba, eu estou me enchendo de flúor, eu estou me enchendo de cloro, eu estou desregulando o meu pH. Só a água, se você cuidar dela, ela vai te ajudar a você ter mais saúde. E a saúde mental, saúde física, não é só física, porque o cérebro ele precisa de água para poder fazer todas as sinapses, poder os neurotransmissores trabalhar. Se você não utilizar água, você definitivamente não utiliza o seu sistema como um completo, né? O seu corpo como completo. Olha só o quanto isso é importante. Então, crie esse hábito de tomar água. Ah, mas eu não gosto de água. Pois é. Nós não somos mais criança, né? Eu fico insistindo com meu filho, por exemplo, para tomar água. E eu explico para ele o tempo todo. Só que para ele tudo bem. Só que quando nós somos adultos, nós queremos cuidar da gente, nós queremos nos amar. E é simples. Percebe como é simples? Você não precisa de muito. Você fala assim, caramba, é só você ter uma garrafinha. Olha uma estratégia, né? É você manter uma garrafinha nos lugares estratégicos onde você passa, tá? Ah, eu fico normalmente sentada aqui nesse cantinho, então mantenha uma garrafinha aqui. Ah, eu fico muito no carro, então deixa uma garrafinha específica pro carro. Vai e volta, você lava a garrafinha e volta pro carro, entendeu? Ah, na mesa do escritório, vai lá e deixa uma garrafinha na mesa do escritório. Isso é uma estratégia. Você deixa uma garrafinha grande para você poder não precisar ficar o tempo todo, né? Você fala assim, nossa, que preguiça, né? Que preguiça, o tempo todo eu tenho que beber, tenho que ficar enchendo e tal. Pois é, então são estratégias que você pode desenvolver para poder te ajudar. Por exemplo, quanto mais água nós bebemos, mais nós vamos ao banheiro. É natural, certo? Eu aproveito esse momento que eu vou ao banheiro para poder, já que eu vou levantar, vou ao banheiro, já encho minha garrafinha. Percebe? Você vai começando a criar os seus hábitos, as suas formas, o seu modo operandi, né? E assim vai, você cria esse hábito, né? E quando você se acostuma com isso, a parte mais interessante disso, né? Você fala assim, caramba, eu tenho que beber sem sede mesmo? Pois é, no começo você não vai ter sede. Se você bebe pouca água, você no começo não vai ter sede. Você fala assim, nossa, então eu vou me esforçar um pouco para tomar água. Sim, você vai ter que se esforçar um pouco para tomar água. Só que com o tempo, você vai observar que o seu corpo ele vai começar a pedir água nos momentos que você costuma tomar. Você fala, caramba, agora eu estou com sede. Então você começa a hidratar seu corpo, o seu corpo começa a acostumar com aquele volume de água maior, certo? E ele começa a te pedir mais, cada vez mais. E você vai respondendo, percebe? E você vai respondendo. No começo você não vai ter sede, se você não bebe muita água, né? Então você vai ter que se esforçar. Só que acredite, ao longo de uma semana, 2 semanas, se você for bem rígido, né? Você vai sentir sede. E daí você vai beber com gosto, né? Porque é gostoso beber uma água quando você tá com sede, né? Você fala assim, caramba, que delícia, né? Pois é. Então você vai criando esse hábito e você vai aprendendo a apreciar esse hábito. Vamos falar um pouco sobre água gelada, né? As pessoas falam assim, ah, mas e água gelada? Eu tô com mata sede de água gelada. Tem gente que gosta de água gelada. Pois é, acontece assim. O nosso corpo ele tem uma temperatura. Aqui dentro também, certo? Quando você põe alguma coisa muito mais quente ou muito mais fria que o nosso corpo, tá? Isso vai para a temperatura aqui, água quente também. Tem muita gente que fala, ah, e água quente? Ah, mas e o chá? Mas e o café? Pois é. Quando você coloca qualquer coisa, inclusive os alimentos,
com temperaturas destoantes do nosso corpo, o nosso corpo ele tem mais trabalho. Ele tem mais trabalho para poder regular, porque ele é fantástico, como nós falamos, ele procura o tempo todo a manter o sistema funcionando, a manter a nossa temperatura, né, de uma forma única, né, para que você não tenha problemas, certo? Nós somos seres homeotérmicos, nós mantemos nossa temperatura regulada, nosso corpo tem esse sistema. E quando você coloca uma água gelada, por exemplo, dentro do corpo, ele vai trabalhar mais ainda para poder fazer com que esse corpo volte para aquela temperatura. Por isso que a água gelada emagrece? Pois é, dizem, não tem estudos, né, comprovando isso, mas dizem que você tomar água gelada constantemente emagrece. Mas, primeiro, você tá fazendo com que seu corpo trabalhe mais. Aqui dentro está sendo comprometido, porque você está colocando algo muito gelado e o corpo não está acostumado. O ideal é você colocar alimentos na temperatura ambiente. Esse que é o ideal, na temperatura ambiente, nem muito gelado, nem muito quente, certo? Isso vai fazer com que você fale para o seu corpo, olha, eu te amo, eu cuido de você, eu estou te ajudando a você não ter tanto mais trabalho, estou dando alimentos nessa temperatura, bebidas nessa temperatura. Quanto mais você estiver na temperatura ambiente, melhor para o seu corpo. O seu corpo vai agradecer. Essas são algumas recomendações. Olha quanta coisa nós temos para falar sobre água, né? O quanto isso é importante, quanto ela deve fazer parte, né, do nosso dia a dia. E você? Quanto você toma de água? Me conta aqui. Eu quero saber quanto você toma de água. Corre aqui nos comentários. Você tem esse hábito de tomar água? Por que isso é importante, né, para a nossa saúde, né? Quando nós fazemos essa autorregulação, a gente se sente bem melhor. Por que falar de água, né? É uma forma de cuidar da gente melhor, certo? Então, eu te proponho que você crie esse hábito de tomar água para que você se sinta cada vez melhor, para que seu corpo tenha uma performance cada vez melhor. Você não vai se sentir tão cansado. Essa dor de cabeça, ela pode sumir, simplesmente sumir, certo? As suas dores, elas podem aliviar, certo? Inclusive dor muscular também, ela ajuda muito. Enfim, fica aí a forte recomendação